Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Bem-vindos à nossa primeira aula para a elaboração das peças prático-profissionais. E aí você já está também assistindo às nossas aulas de processo penal, às nossas aulas de direito penal, sempre, gente, aulas direcionadas para aquilo que você vai utilizar na hora da prova, seja na elaboração da peça, seja nas respostas das questões. E aí não se esqueça que nós temos um trunfo maravilhoso, que são os nossos workshops, as nossas oficinas. Ao longo do nosso curso, nós teremos várias oficinas, tanto de peças como de questões. E a finalidade é exatamente mostrar a você, na hora H, como é que você responde, né? Mas vamos nos lembrar que você vai assistir essas aulas relacionadas às peças prático-profissionais concomitantemente, né? E o pessoal que já começou antes, na repescagem e tal, já assistiu às aulas do banco de aulas, que, na verdade, são as aulas de processo, né? As aulas de direito penal e tal. Mas, veja só, é muito importante que a gente lembre que saber elaborar uma peça prático-profissional não depende apenas da estrutura da peça, não depende apenas da identificação da peça. A gente precisa saber o que colocar dentro da peça prático-profissional. Daí exatamente a relevância de todo o restante do conteúdo do nosso curso. Então, você não vai conseguir elaborar uma peça prático-profissional somente conhecendo da estrutura ou somente fazendo a identificação adequada da peça. No entanto, a gente sabe, a gente tem consciência de que uma das preocupações dos candidatos, e com certeza, gente, todo mundo que vai fazer prova da OAB fica com essa preocupação absurda, né? Se eu errar a peça, como é que fica? Ah, se eu errar a peça, zerei a peça prático-profissional. Então, na verdade, gente, as nossas peças prático-profissionais, elas são fundamentais na sua identificação na hora da prova, porque se você identificar errado e colocar uma peça com outro nome, ainda que você tenha feito tudo certinho dentro da peça, ainda que você tenha colocado tudo como deveria colocar, mas se você erra o nome da peça, você zera os 5 pontos que a peça vale. E aí, qual é a consequência disso, né? A consequência é, lógico, você não vai passar, porque se você tem que fazer 6 pontos, dos quais, se você 5 errou, os outros 5 jamais alcançarão, jamais se transformarão em 6, né? Então, na verdade, é muito importante que você tenha clareza, tranquilidade na identificação da peça. Mas aí o pessoal todo fica assim desesperado. Ai, meu Deus do céu, são muitas peças. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Ai, penal é difícil porque tem peça pra cacete e tal. Não é verdade, não é verdade. A pessoa está com óculos imundo. Não é verdade. Repare, gente, a gente tem que lembrar que as peças prático-profissionais, elas, na verdade, se resumem a duas, viu? Ana, como assim? É isso mesmo. Na verdade, são duas peças, só duas peças. Você tem que saber fazer duas estruturas de peça prático-profissional. Entenderam? E aí, veja, como é que é assim duas estruturas? Porque se você conhece essas duas estruturas básicas e sabe como é que funciona a colocação do conteúdo, ou seja, a estrutura dessas duas peças básicas, veja, porque isso é a mesma coisa que a estrutura, né? Você vai, gente, conseguir tranquilamente fazer qualquer peça. Ainda que seja uma peça que você não tenha visto, ainda que seja uma peça que você não tenha muita segurança, entenderam? As peças prático-profissionais, graças a Deus, em direito penal, elas não têm grandes inovações ou grandes novidades. O que muda, na verdade, é, veja, o nome da peça, o artigo que fundamenta essa peça e o resto, meu amor, olha só, você tem um grande trunfo na mão, o mozão, né? Por que eu chamo o nosso vadimécum de mozão? Não sou eu que chamo, não, tá? Na verdade, foram vocês que colocaram esse apelido, foram os nossos queridos alunos que escolheram o apelido mozão. E por que a escolha do nome foi essa, né? Assim, por que escolheram esse nome? Porque durante as aulas, eu sempre falei assim, olha, a prova da OAB, ela tem uma grande vantagem. É uma prova com consulta ao código. E o código tem remissões, é isso, não é? O código, ele vai te levar
sempre para a resposta, desde que você saiba manusear o código, desde que você saiba, obviamente, tenha tranquilidade para procurar na hora da prova. O código tem as respostas, principalmente em relação ao conteúdo de cada peça, gente. Olha só. Que coisa mais linda, né? Então, na verdade, as peças prático-profissionais se resumem a duas. São duas estruturas básicas. E aí, na hora da prova, veja, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum branco, vamos imaginar, porque o nervoso existe, gente, a gente sabe disso. E a gente está aqui exatamente para administrar essa situação. Por isso, as nossas oficinas serão extremamente importantes. Então, reparem, ainda que você tenha o maior branco da vida, o seu melhor amigo, o seu pai, o seu marido, o seu irmão, o seu filho, o seu amante, o seu tudo, ele vai ajudar na hora da prova. E esse seu tudo, e gente, quando eu falo seu marido, eu falo porque eu sou mulher, enfim. Mas, veja, o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, certo? O seu amigo, a sua amiga, a sua amante, o seu amante, enfim, o seu tudo, ele vai estar lá com você na hora da prova. Durante esses nossos dias de preparação, então, nós temos aí quase 2 meses entre a prova da primeira fase e da segunda fase. O seu melhor amigo é o seu mozão. E o seu mozão é o seu vade-mecum. Seja o vade-mecum que eu elaborei tão carinhosamente e criteriosamente durante 10 anos para essa prova, seja o vade-mecum da sua escolha, não faz diferença. Ele é o seu apoio, ele é a sua segurança, ele é o seu mozão. Ficou claro, gente? Então, eu quero que você se lembre que na hora as respostas estarão lá. Basta que você procure. Então, na hora da prova, deu aquele branco, na hora da prova você não sabe o que fazer, na hora da prova, olha só, eu não me lembro agora, o que eu faço? Respira, acalma, dá uma relaxada, não é? E segue em frente com o seu mozão, porque ele vai te trazer a solução. Então, eu preciso só é que você conheça dessas estruturas básicas das duas peças prático-profissionais. São duas peças, basicamente. O resto, gente, é firula, é acréscimo, enfim, peraí, qual é o nome que eu boto aqui, qual é o número do artigo que eu boto aqui e tudo mais. Você vai ver que são duas estruturas simples. Na hora da prova, ainda que a peça seja aquela que você não se lembre, você só tem que diferenciar se ela é uma petição simples ou se ela é um recurso. Se você souber essa diferença, veja, o resto flui com tranquilidade. Se você souber estruturar essas duas peças, o resto vai com facilidade. Fato é que uma preocupação, além da estrutura, né, é essa identificação. Afinal de contas, para eu identificar se é uma petição simples ou se é um recurso, eu preciso saber qual é a peça cabível neste momento processual. Por isso que eu chamei essa aula uma aula de momentos processuais e petições cabíveis. Porque essa é a Aninha. Olha só a coisa linda, minha Aninha. Ela está segurando o mozão, viu? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, esses momentos processuais e petições cabíveis, eles, na verdade, essa aula é a aula básica, é a aula de estrutura que vai te dar, assim, sabe quando você precisa de uma base para seguir em diante? A gente seguir adiante? Então, é basicamente isso. Eu estou te dando a estrutura básica do seu raciocínio na hora da identificação da peça prático-profissional e na hora de saber qual a estrutura que você vai utilizar. Então, o que eu preciso que você saiba agora é que tudo vai depender apenas de você fazer a leitura do enunciado da questão. Então, está lá o enunciado da sua peça prático-profissional. Eu quero que você, calmamente, leia o enunciado e vá identificando. E você pode rabiscar à vontade o seu caderno de questões, ok? O caderno do enunciado. Porque o caderno de resposta é diferente, né? Então, eu quero que você pegue o enunciado e vá marcando. Marque, circule. Na medida em que você lê, vá identificando os momentos a que se refere
o enunciado dessa questão? E aí você vai apenas se lembrar do procedimento cabível. Afinal de contas, e para isso servem as nossas oficinas, para esse crime aqui, qual é o rito processual cabível, né? Ah, Ana, mas como é que eu vou saber? Você vai saber, fique tranquilo. E não tem problema, na hora você vai ter o mozão na sua mão. Todos os ritos processuais, gente, eles não são inventados. Quando eu explico para você um rito processual, eu não estou aqui inventando o que acontece, isso eu tiro da lei. Então, na hora da prova, o máximo que vai acontecer é você precisar recorrer à lei. Ah, eu não consegui guardar o rito. Abre a lei, olha, a lei vai te trazer passo a passo o que acontece naquele ato processual, naquele procedimento. Então, fica tranquilo, tá? Mas o fundamental é você saber que os ritos processuais, eles têm uma ordem, certo? E a gente tem que identificar quais são esses momentos processuais. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai lembrar do seguinte, presta atenção. Então, nós temos, olha só, e aí eu vou colocar aqui basicamente um passo a passo para você se situar na hipótese, ok? Então, a primeira coisa que pode acontecer é a seguinte, nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico prevê uma fase de investigação criminal, não é isso? Então, eu tenho uma fase de investigação que ainda não é processo, então vou até escrever isso aqui, ó. Então, antes do processo. Ok? Então, antes do processo, e quando eu me refiro a processo, gente, no processo penal, acontece a mesma coisa que no processo civil. Existe processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, entendeu? Mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Quando eu penso em processo de conhecimento, significa depois do oferecimento da denúncia ou da queixa. Ah, beleza! Então, foi oferecida uma denúncia ou uma queixa, certo? Foi recebida? Então, no momento do recebimento da denúncia ou queixa, o processo está instaurado. Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte, você pode estar dentro do enunciado da sua peça prático-profissional numa fase anterior ao processo de conhecimento, ok? E a gente costuma chamar esse processo de conhecimento de ação penal, né? Ó, vamos botar aqui, antes da ação penal. E quando eu me refiro à ação penal, estou pensando na ação penal condenatória, novamente, oferecida uma denúncia ou uma queixa. Então, reparem, antes do processo, né, de conhecimento, o que eu tenho é a possibilidade de uma investigação criminal. Geralmente, essa investigação criminal, ela se dá, veja, através de um inquérito. E aí, eu quero que você preste atenção. Esse inquérito policial, ele pode ter tido uma prisão ou não. E aí, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Olha só, gente, se eu tenho no meu enunciado uma hipótese, olha só, é uma hipótese em que existe um inquérito policial instaurado, e hora nenhuma o enunciado fala em denúncia. Não tem denúncia. Ainda não tem. Não sei se vai ter no futuro, mas a questão não é para você trabalhar com o futuro, é para você trabalhar com o que está escrito ali. Então, a pergunta é, se eu estou na fase de inquérito e existe uma prisão, mas ainda não tem denúncia, então, com certeza, eu acabei de afastar todas as peças prático-profissionais de defesa. Se ainda não houve denúncia, então não é resposta à acusação, ainda não é para pensar em memoriais e muito menos em apelação, recurso em sentido estrito. Não tem processo ainda, gente. Mas eu posso estar diante, por exemplo, de uma prisão em flagrante, não é? E aí eu tenho que avaliar, poxa, se existe uma prisão, será que não é para eu entrar com uma peça de liberdade, tipo um relaxamento de prisão, uma liberdade provisória? Então, a probabilidade, se você está numa fase de investigação com uma prisão em flagrante, e a questão se resume a isso, então, gente, é para você atacar a prisão.
buscando a liberdade daquele indivíduo que foi o seu contratante. Então, essa é a primeira grande possibilidade na nossa prova, uma peça pré-processual. Ana, me dê um outro exemplo de uma peça que seria utilizada por nós na prova da OAB, né? Uma peça prático-profissional que tenha um nome na fase de inquérito. Gente, um outro exemplo perfeitamente possível seria um mandado de segurança, né? Ana, mas o mandado de segurança, sim. Imagine que você esteja diante de um caso concreto em que existe um inquérito, tá? A pessoa não está presa, não está presa, mas tem um inquérito e o que aconteceu foi a violação de uma prerrogativa do advogado. O advogado quis ter vista dos autos de inquérito, por exemplo, e o delegado negou. Ao negar a vista do que já estava documentado no inquérito policial, o delegado viola a súmula vinculante 14, o delegado viola o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e, portanto, uma prerrogativa do advogado. Eu, como advogada, tenho direito líquido e certo de ver os autos de inquérito. Lógico que eu não sei, não vou saber o que o delegado vai fazer, mas eu tenho direito de ver o que o delegado já fez. Então, numa situação como essa, poderia ser um mandado de segurança em matéria criminal, entenderam? Então, a gente tem que estar alerta, porque pode ser que eu tenha que utilizar de uma peça que independe da existência do processo. Ficou claro? Então, essa seria a primeira possibilidade, certo? Então, peraí, pode ser uma peça de liberdade, como o relaxamento de prisão, como a liberdade provisória. Pode ser uma peça como um mandado de segurança, né? Ana, não poderia ser um habeas corpus? Bom, o habeas corpus não é uma peça privativa de advogado e, por isso, não costuma ser cobrada na prova da OAB. Mas eu queria deixar bem claro para você, desde logo, que não existe nada no edital dizendo que não pode cair HC. Poder cair pode, não é costume, porque geralmente o enunciado exige uma peça privativa de advogado. Mais tarde, nós vamos aprender a fazer o habeas corpus, porque nós vamos aprender a fazer todas as peças prático-profissionais. E aí eu vou mostrar por que a OAB, já há muitos anos atrás, parou de cobrar HC. Mas pode ser um recurso ordinário constitucional. Então, nós temos aqui algumas possibilidades de peças pré-processuais, entendeu? Peça anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. E, gente, pode ser também que você esteja diante de uma situação de um crime de ação penal privada, pode ser, um crime de ação penal privada, e esse crime de ação penal privada, quem contratou você, ainda durante a fase de investigação, ainda durante a fase de inquérito, e nós sabemos que o inquérito é dispensável, talvez nem tenha inquérito, talvez a vítima tenha todas as provas com ela, vá até o seu escritório, a questão conta isso, vai até o seu escritório e contrata você para patrocinar os seus interesses. A questão não vai dizer que é para oferecer queixa. Mas, espera aí, é um crime de ação penal privada. A vítima vai no seu escritório, entrega para você todas as provas, né? E te contrata, quem te contratou foi a vítima, então é para você oferecer queixa, né? E aí, pô, dá o start nessa ação penal. Então, nós temos a possibilidade de peças anteriores ao processo. Ficou claro? E isso inclui a petição inicial, queixa, crime. Ok? Então, essa é a primeira grande possibilidade, né? Ah, Ana, nunca. Quantas vezes já caiu? Caiu o relaxamento de prisão uma vez, caiu queixa-crime uma vez. Mas, veja só, nunca se sabe. A gente tem que estar preparado para tudo, viu? Ter caído uma vez ou nunca ter caído não significa não cair. Pode cair a qualquer momento. Da primeira vez que caiu contra razões, gente, todo mundo ficou desesperado, porque ninguém sabia, quase nenhum professor tinha dado. Eu tinha dado, viu? Então, o que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que você tem que estar preparado para fazer todas as peças prático-profissionais. Ficou claro? Absolutamente todas. E eu garanto que você vai sair daqui sabendo fazer todas. Mas primeiro a gente precisa identificar. Então, primeira coisa que a gente tem é pensar assim, peraí, já existe processo ou não? O enunciado dessa minha peça prático-profissional, eu vou falar enunciado da questão, mas você sabe que é a peça. Então, o enunciado dessa minha peça
me demonstra que existe um processo ou não? Já teve denúncia? Já teve queixa? A denúncia ou queixa foi recebida? Isso é que me interessa num primeiro momento, ok? Mas, Ana, e se já houver uma denúncia ou uma queixa oferecida e recebida? Eu estou lendo a questão e está lá escrito: o réu foi denunciado, fulano foi acusado, o Ministério Público ofereceu denúncia. Então, eu vou procurar essas expressões chaves no enunciado. Entenderam? Ok? Então, e se já tiver denúncia ou queixa, como é que fica? Eu volto já já. Então, vamos lá, amor meu, vamos voltar para cá. A gente está trabalhando essa questão dos momentos processuais, né? E a gente viu que existe a possibilidade da nossa prova trabalhar uma peça pré-processual. Mas o mais provável, óbvio, são as peças durante o processo, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, veja só, gente, na hora, o rito processual, ele é basicamente o mesmo. Então, se a gente compara os procedimentos, a gente vai verificar que, na verdade, a sequência dos atos, ela se dá basicamente na mesma ordem. Uma ou outra diferença vai surgir, por exemplo, o rito da lei de tóxicos, que tem a previsão de uma defesa prévia, o rito de crimes de responsabilidade de servidores públicos, que tem a previsão de uma defesa prévia, né, ou preliminar. O rito do tribunal do júri, que tem duas etapas, então tem a primeira fase e a segunda fase do procedimento. Mas fora isso, gente, mesmo dentro do rito do júri, mesmo dentro do rito da lei de tóxicos, mesmo dentro do rito dos crimes de responsabilidade de servidores públicos, a sequência de atos é basicamente a mesma. Então, salvo esses diferenciais pequenos, né, o que a gente precisa é pensar assim, espera aí, o que aconteceu dentro desse procedimento? E aí vamos pegar como base um crime que tenha pena máxima de 4 anos ou mais. Então, tudo vai depender do crime do qual o indivíduo está sendo acusado. Que crime foi praticado? Qual é o crime constante na denúncia ou na queixa? É um crime de furto, roubo? Quer ver um exemplo que tem uma probabilidade imensa, gente, de aparecer na nossa prova? Uma lesão corporal em violência doméstica. Afinal de contas, os casos de violência doméstica são tantos e ainda não caiu uma peça prático-profissional em que houvesse uma ideia de tese defensiva na lesão de violência doméstica ou qualquer coisa parecida, né? Ou qualquer outro caso de violência doméstica. Então, vamos imaginar que seja uma ameaça em violência doméstica e familiar contra a mulher, que não pode correr dentro do juizado especial criminal, vai ter que correr no juizado de violência doméstica, e aí o rito vai ser o sumário. Enfim, existe um procedimento que é o processo comum, o rito ordinário, o rito sumário. A sequência de atos dentro desses ritos é basicamente a mesma. Lógico que nós vamos treinar muito ao longo do nosso curso, principalmente nas nossas oficinas, certo? Espera aí, esse crime aqui, qual o procedimento cabível? Porque é exatamente a identificação do procedimento que vai nos permitir identificar a peça prático-profissional a ser utilizada naquele caso concreto. Então, num primeiro momento, no bloco anterior, nós falamos, espera aí, primeira hipótese, ainda não tem denúncia ou queixa. Agora nós vamos para um segundo momento. Então, eu estou dentro da ação penal condenatória. Então, já existe um processo. Ou seja, denúncia ou queixa já foi oferecida e recebida. Lembrando que o processo crime é instaurado no momento do recebimento da denúncia ou da queixa. Então, se eu tenho que o enunciado disse, o réu foi denunciado, se o enunciado diz, a queixa foi oferecida, ficou claro? Certo? Agora, o que eu espero desse procedimento? Então, vamos lá. Eu vou simplesmente, na hora da prova, procurar na identificação do enunciado da peça prático-profissional esses momentos processuais importantes, né? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Eu tenho uma denúncia ou queixa oferecida, então eu vou lendo o enunciado e vou identificando, peraí, a denúncia ou queixa foi oferecida. Se eu quiser, quando eu falo eu, gente, eu estou pensando em você, né? Então, se você quiser, você pode pegar o seu rascunho
e já ir ali, olha para cá, numa linhazinha, uma linha do rascunho, você vai fazer isso. Vai botando, olha para cá, identifiquei aqui na minha questão, teve denúncia, bota lá, denúncia. Aí, identifiquei aqui na minha questão, teve queixa, queixa, ok? Fazendo isso que eu estou fazendo agora, tá? Então, o que, que você tem? Denúncia ou queixa já foi oferecida. Beleza, foi oferecida a denúncia. Então, imagine que no nosso exemplo tenha sido denúncia, denúncia oferecida. Aí, olha para cá. Depois do oferecimento da denúncia ou da queixa, o que, que vai acontecer? Você vai analisar se o juiz recebeu a denúncia ou se ele rejeitou a denúncia, né? Então, vamos dar um exemplo. No nosso exemplo, o juiz recebeu a denúncia. Você já anotou lá, recebeu, ok? Então, houve o recebimento dessa denúncia. E aí a questão disse, o réu foi citado. Beleza, o réu foi citado. Gente, quando o réu é citado, ele é citado para quê? Ele é citado para apresentar uma peça chamada resposta à acusação. Vamos imaginar, veja, e isso está onde, gente? Isso está na lei. Se você abre o código na hora da prova, se você tiver na dúvida, basta que você abra o código no procedimento, então é a partir do artigo 394. Ana, eu não vou lembrar qual é o artigo. Vai sim, gente, se você não lembrar, tem índice, sumário, entendeu? Aí, olha só, então por isso que é importante que você saiba manusear o código antes da sua prova, tá? E nós vamos fazer muito isso na oficina, código na mão. Abre aí, procura, tá? Então, o que, que eu quero que você faça? Olha para cá. Abriu aqui o artigo 394, aí começa, aí vem, aí lê, aí você vai ver assim, olha só. Nos procedimentos ordinários, artigo 396, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar, ou seja, se receber, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito em 10 dias. O artigo 396 já te deu a resposta. Entendeu? Então, assim, você sabe que depois da citação, a resposta à acusação é a peça prático-profissional. Então, você tem que lembrar que a palavra mágica nesse momento aqui, para identificar se a peça prático-profissional é uma resposta à acusação, você precisa de uma palavra mágica. A palavra mágica é citação. Entenderam? Fato é, gente, que reparem, a resposta à acusação é uma peça que a gente apresenta antes da instrução probatória. Então, veja, palavra mágica. A palavra mágica, eu vou... Oh, meu Deus! A palavra mágica, eu vou colocar sempre assim, ó, as palavras mágicas em vermelho, tá? É a palavra citação. Se o réu foi citado, é para apresentar o quê? Para apresentar resposta à acusação. Ok? Ana, mas olha para cá, tudo bem, tudo bem. Então, eu entendi isso aqui. Mas, espera aí, e se a questão disser que o réu fala, a questão falar assim, olha só, a denúncia foi oferecida, a denúncia foi recebida, aí a questão nem falou nada de citação, ou até falou de citação, mas continuou contando a historinha, não terminou na citação. Porque se o último ato é a citação, a peça é a resposta à acusação. Ah, não, o último ato não foi a citação. O último ato, depois da citação, continua a história. Então, peraí, se continua a história, é porque aconteceu o seguinte, olha só. Já foi apresentada a resposta à acusação, peraí. Aí o juiz podia ter absolvido sumariamente o acusado, só que isso aqui não aconteceu. Então, o juiz confirmou o recebimento da denúncia e marcou a audiência de instrução e julgamento. Então, se a questão disse o réu foi citado, mas depois a questão continuou falando que as testemunhas foram ouvidas, que não sei o que mais, que no interrogatório o réu fez isso, que a vítima disse isso assim, assim e tal. Então, a questão está municiando você, dizendo a você, olha, a instrução probatória já aconteceu.
Entendeu? Porque dentro dessa audiência de instrução e julgamento, o que a gente tem dentro da audiência de instrução e julgamento? Primeiro, a vítima vai ser ouvida, lógico, gente, se houver uma vítima, né? Porque tem crime que não tem vítima. Mas, veja, aí a questão disse, na audiência ou durante a instrução, a vítima falou isso, 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 isso. As testemunhas tais disseram isso, isso e aquilo outro. Então, está lá escrito que existiram testemunhas arroladas pela acusação ou não sei. Né? Vai depender da questão. Mas fato é, gente, que a questão vai ter que dizer para você que a prova já foi colhida. Entendeu? E aí, o réu foi interrogado. E aí a questão vai dizer, olha, o réu foi interrogado, o réu confessou, ou o réu não confessou, ou o réu ficou em silêncio, ou o réu, enfim. Fato é que a questão quis mostrar para você que, novamente, as provas já foram colhidas. Essa fase de colheita de provas dentro do processo penal é o que a gente chama de instrução criminal ou instrução probatória. Então, das duas, uma, gente, não, das três, uma. Ou ainda não tem denúncia ou queixa, e eu estou na fase pré-processual, e talvez seja uma peça de liberdade, talvez seja um mandado de segurança em matéria criminal, talvez seja, até poderia ser um habeas corpus, mas acho pouco provável, mas de qualquer forma, ou talvez seja uma queixa, para você oferecer a queixa, né? Ou a denúncia já foi oferecida, foi recebida, o réu foi citado. Pá, a questão parou aqui. Resposta à acusação. Ah, não, a questão não parou aqui. A questão falou que o réu foi citado, a denúncia foi oferecida e tal. E aí a instrução probatória aconteceu, ou seja, as provas foram colhidas. Agora vem o charme da questão. Peraí. Depois da colheita de provas, gente, onde é que isso está? Oh, meu Deus, você não precisa se preocupar. Está na lei. Se você tiver alguma dúvida, é só conferir na lei para não ter erro, entendeu? Aí você vai ver, esse passo a passo aqui que a questão me disse que aconteceu, onde é que está isso, hein? E aí você vai ver, olha para cá, depois da instrução probatória, é o momento de apresentação dos debates orais, né? Ó, eu disse que ia botar em vermelho as palavras-chave, né? Então, peraí, vamos botar em preto. Debates orais. Só que os debates orais podem ser convertidos em memoriais. Ana, então qual é a palavra-chave? A palavra-chave aqui é a presença da instrução probatória. As provas foram colhidas. E aí a questão terminou dizendo, as provas foram colhidas, o Ministério Público, ó, o MP apresentou memoriais. Beleza! Se o MP apresentou os seus memoriais, é para você fazer o quê, gente? É para você apresentar os memoriais da defesa. Entenderam? Fato é, gente, que se teve a instrução probatória e ainda não existe sentença, a peça prático-profissional é a peça de memoriais. Entende? Então, o que eu preciso que você visualize é que identificar o rito processual aplicável ao caso concreto é o que vai permitir a você identificar a peça prático-processual se nós estivermos dentro de uma fase de instrução, ou seja, entre a denúncia antes da sentença. Ok? Tranquilo? Então, qual é o rito? É o ordinário? É o rito sumário? É o rito do júri? Porque se for o rito do júri, a gente sabe que ele tem duas fases. E aí pode ter a pronúncia, a impronúncia, né? A absolvição sumária, a desclassificação e talvez seja uma hipótese de um recurso. Fato é, gente, que eu preciso que você se lembre de uma coisa. Recurso só pode ser interposto se houver uma decisão da qual eu queira recorrer. Então, para eu entrar com um recurso, é preciso que exista uma decisão que eu queira atacar. Ficou claro? Ok?
Então, reparem, nesse primeiro momento, nós chegamos à conclusão. Espera aí, quando é que eu vou me utilizar dos memoriais? Quando a instrução probatória estiver encerrada, as provas foram colhidas e ainda não existe sentença. Beleza, nesse caso, a peça é memoriais, ok? Mas, Ana, e se já houver sentença? Então, a questão ela termina falando para você que existe uma sentença ou de uma determinada decisão, porque pode não ser uma sentença propriamente, pode ser uma pronúncia. Não pode? Pode ser uma impronúncia ou uma absolvição sumária ou uma desclassificação. Ou pode ser uma outra decisão da qual caiba recurso. Fato é, gente, que se a questão terminar falando de uma decisão, certo? Contrária ao réu e você é o advogado dele, é para você atacar aquela decisão, entendeu? Simples assim. Porque olha para cá, se você fosse o réu e tivesse contratado um advogado e existe uma decisão desfavorável a você dentro desse processo, o que você quer que esse advogado faça? Que você ataque essa decisão, não é verdade? Então, é para você fazer isso na prova? Ai, Ana, não, mas olha para cá, eu fui contratado pela vítima. Olha como importa saber quem te contratou, né? Então, peraí, eu fui contratado pela vítima. E existe uma decisão que é favorável ao réu, mas eu sou advogado da vítima. Meu filho veste a camisa. Se você é o advogado da vítima, você tem que correr atrás dos direitos dela. E se existe uma decisão desfavorável para seu cliente, é para você recorrer dessa decisão. Fato é, gente, que se existe uma sentença ou mesmo uma outra decisão da qual seja possível, a questão termina falando de uma decisão do juiz. É para eu atacar a decisão. Ficou claro? Ok? E aí, neste caso, se eu tenho uma sentença ou uma outra decisão que não me seja favorável, ou seja, não é favorável ao meu cliente, veja, a peça necessariamente vai ser um recurso. Então, tudo, gente, vai depender, evidentemente, de você identificar. Veja, é basicamente assim, qual é o último momento processual, qual é o último ato desse processo que foi praticado? Porque é esse último ato que vai me levar a identificar o que eu devo fazer na peça prático-profissional na minha prova. Ok? Entendido isso? Ah, Ana, mas olha para cá, e se não for uma hipótese de um processo de conhecimento, e se for um processo de execução? Ah, então eu também posso estar diante dessa situação. Eu posso estar diante de um processo de execução. Então, o réu está sofrendo a execução da pena, ou ainda, gente, preste atenção, pode ser uma execução de uma medida de segurança. Imagine que o réu tenha sido absolvido, mas ele é inimputável ou semi-imputável e o juiz aplicou uma medida de segurança. E dentro da medida de segurança, a medida de segurança também é controlada pelo juiz de execução. Não é pena, mas é controlada pelo juiz de execução. E aí, nessa medida de segurança, o juiz deu uma decisão. Então, eu tenho o juiz da execução penal proferindo uma decisão. Gente, se o juiz da execução penal proferiu uma decisão, e a minha questão foca nisso, é para eu fazer o quê? É para eu apresentar o agravo em execução. Porque de todas as decisões proferidas pelo juiz da execução penal, o recurso é o agravo em execução. Então, assim, nada é muito difícil. E você vai estar com o seu código todo bonitinho, arrumado, ajeitado. Você vai trabalhar o código durante todo o curso. Então, eu preciso que você saiba que ele é o seu amigo, seu namorado, seu marido, seu irmão, seu amante, seu pai, seu tudo. É o seu mozão. E ele vai fazer a diferença na sua aprovação. Então, a gente está agora começando a trabalhar, de fato, essa questão das estruturas básicas das peças prático-profissionais. Lógico, gente, que ao longo de todo o curso, para cada uma das peças, nós vamos mostrar a você quais são essas palavras-chave,
Quais são esses pontos fundamentais de identificação do procedimento? Para você saber, espera aí, qual é a peça prático-processual cabível? É uma peça de defesa? É uma peça de acusação? É um recurso, né? Qual recurso? É um recurso contra uma sentença ou uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau? É um recurso contra uma decisão da segunda instância, porque pode aparecer na nossa prova um recurso especial, um recurso extraordinário. Ah, nunca caiu. Não vá atrás dessa de nunca caiu. Isso não existe. Pode cair, sim, e você vai estar preparado para responder e fazer essa peça brilhantemente. As peças não mudam. As peças são as mesmas. O que muda é o nome da peça, o artigo que fundamenta essa peça e, lógico, uma ou outra coisa que você coloca lá dentro. Mas, novamente, o código te diz o que você pode fazer ou não e o que você deve fazer ou não. Basta você seguir quase que uma receitinha de bolo. Lógico, raciocinar, saber escrever faz diferença. Mas a gente volta já já mostrando a você essa questão dos momentos e das estruturas das peças prático-profissionais. Eu volto já. Então, vamos lá, meninos, recapitulando rapidamente. Então, só para você lembrar que, na verdade, o importante para você identificar a peça prático-profissional é você identificar, dentro do enunciado da questão, em que momento processual você está? Quais foram os atos que já foram praticados e o que seria agora de se esperar dentro daquela situação processual que você se encontra, né? Em que você se encontra. Então, na verdade, isso tudo vai depender, e aí só recapitulando aqui rapidamente, eu estou na fase pré-processual, ou seja, ainda é fase de inquérito, e houve uma prisão em flagrante, então, se o foco da questão é a prisão em flagrante, provavelmente eu vou ter que atacar essa prisão em flagrante. E aí eu vou tentar soltar o cara, né? E aí eu vou soltar como? Através do relaxamento de prisão, através da liberdade provisória. Ah, pode também acontecer, imagine que você tem uma situação de necessidade de trancamento do inquérito policial. Imagine um inquérito instaurado quando já está extinta a punibilidade. O inquérito instaurado quando a conduta é flagrantemente, escancaradamente atípica. Ou o inquérito instaurado em um crime de ação penal pública condicionada ou em um crime de ação penal privada sem que exista a manifestação de vontade da vítima. Então, são hipóteses em que um habeas corpus trancaria o inquérito policial e ainda soltaria o preso, né? Mas o habeas corpus não é ato privativo, não é peça privativa de advogado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tudo isso a gente vai trabalhar durante o curso, fique tranquilo, tá? Mas fato é que eu posso estar diante de uma fase pré-processual com prisão, né? Eu posso estar diante de uma fase pré-processual na qual foi decretada ou uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, e aí talvez eu tenha que buscar ou a revogação dessa prisão, ou seu relaxamento, ou o habeas corpus, enfim, pode ser que seja, mas em todos esses casos eu estou antes da denúncia ou queixa, né? Tranquilo, gente? Ana, não tem possibilidade de cair uma peça de liberdade durante o processo? Até tem, até tem. Só que aí, nesse caso, a questão tem que deixar muito claro. A gente vai amarrar isso quando a gente estiver falando de peça de liberdade. Mas a questão teria que deixar muito claro, muito evidente, muito escancarado que ali você quer atacar a prisão, entendeu? Então, para não confundir com outras peças processuais, né? Então, na verdade, seria uma questão muito específica, viu? Mas, de qualquer forma, veja, possível tudo é, né? Bom, mas aí, seguindo adiante, eu posso ter uma fase pré-processual, ou seja, um inquérito instaurado, em que não existe prisão. E aí, nesse caso, pode ser que seja um habeas corpus visando trancar o inquérito ou até mesmo, havendo violação de uma prerrogativa do advogado, um mandado de segurança em matéria criminal. Fato é, gente, que durante o processo, inúmeras são as peças prático-profissionais cabíveis. Eu posso precisar de um habeas corpus para trancar a ação penal, ou seja, a denúncia foi recebida sem que houvesse justa causa, né? Eu posso ter que apresentar uma resposta à acusação. Vamos imaginar que eu seja advogado da vítima. E aí, o acusado foi absolvido sumariamente.
contra essa decisão de absolvição sumária vai ser possível apelação, aí é um recurso. Aí lembra daquilo que eu falei? Olha para cá. Para que seja um recurso, é preciso que exista uma decisão. E essa decisão é o ponto, digamos assim, é o clímax do nosso enunciado. Qual é o clímax do enunciado, né? Essa é a questão. É aquele momento em que você define assim, olha para cá, o que essa porcaria dessa questão quer é a peça tal, né? Então, isso é aquele último momento, aquela última dica que a questão te passa. Qual é a última informação útil que a questão apresenta? Então, a gente tem que treinar muito para fazer isso, né? Mas é algo que a gente vai aprender a fazer com facilidade. E aí você vai verificando. Mas espera aí, Ana, pode ter sido diferente? Pode, olha só, pode ser assim, presta atenção. Porque toda vez que um recurso é interposto, né, pela parte contrária, veja, você vai ter que apresentar o que a gente chama de contrarrazões. Porque olha para cá, gente. Quando uma decisão é proferida, a parte que estiver insatisfeita, inconformada com aquela decisão, ela pode recorrer contra essa decisão, tentando modificar essa decisão. Só que, em grau de recurso, existe o exercício do contraditório. Então, a gente tem que lembrar, gente, que toda vez que uma decisão é proferida, aquela decisão ela pode ser atacada através de um recurso, não é verdade? E aí, quando esse recurso foi interposto pelo oponente, digamos assim, pela parte contrária, né? Lógico que você vai ser intimado para, veja, exercer o contraditório em grau recursal. Daí o nome contrarrazões. Quem recorre e apresenta as razões. A parte contrária vai apresentar contrarrazões. E aí, gente, essa peça de contrarrazões, ela é mega fácil de identificar, porque é simples, teve um recurso da parte contrária. No recurso, a parte contrária disse isso, isso, isso e aquilo. Aí você vai ter que falar tudo o que for o contrário ao que a parte falou. Então, olha só, é tão fácil, porque é só atacar tudo o que ela foi dizendo, ponto a ponto, né? Contrarrazões é das peças mais fáceis possíveis, viu? A gente tem que levantar a mão para o céu e agradecer se a nossa prova for contrarrazões. Então, ao contrário do que o povo pensa, ela é fácil de identificar e mais ainda de sustentar. Tá? Aí, veja só, então, pode acontecer, dentro do nosso procedimento, veja, do réu ter sido absolvido sumariamente, logo depois da apresentação da resposta à acusação, tá? O réu foi absolvido, só que você não é advogado do réu, você é advogado da vítima. E aí você pode recorrer contra essa decisão de absolvição, né? Então, você pode ter que apresentar um recurso pela vítima contra a absolvição, ou pode acontecer uma situação assim: o réu foi absolvido. A vítima, que não é seu cliente, a vítima não é sua cliente, não, sua cliente é o réu. Aí a vítima recorreu. E você tem que apresentar as contrarrazões ao recurso da vítima, né? Então, aí, gente, é muito fácil, porque sempre é assim. Quando for recurso, tem uma decisão que você quer atacar. E aí a questão vai dizer tudo que o juiz falou na decisão. O juiz falou isso na decisão, falou aquilo, e aí você tem que atacar a decisão, certo? Aí não, mas peraí, pode acontecer da questão dizer assim, não, existe uma decisão. A parte contrária recorreu. Lógico que não vai falar a parte contrária, vai falar o Ministério Público, o querelante ou o réu, vai depender de por quem você está, né? Mas é a outra parte. Então, a parte contrária recorreu e disse no recurso isso, 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 isso. E aí você vai ter que apresentar as contrarrazões atacando isso, 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 isso. Entendeu? Então, é facinho assim, não tem dificuldade, certo? Fato é, gente, que independentemente da peça, se é uma apelação contra a absolvição sumária, se é uma resposta à acusação, se é memoriais, se é uma apelação, independente, se são, né, se você tiver que apresentar contrarrazões, enfim, agravo em execução, aí eu coloquei aqui, ó, que continua em grau de recurso, né? Depois do trânsito em julgado de qualquer decisão do juiz de execução, cabe agravo da lei de execuções penais, artigo 197. Beleza. Veja, independentemente da peça prático-profissional, nós temos que ter em mente que existem duas estruturas básicas de petições. E quais são essas duas estruturas básicas? Vejam, as petições podem ser petições simples ou petições dúplices ou bipartidas, ok?
Então, petições simples ou petições dúplices ou bipartidas. E aí vem a questão, peraí, Ana, como é que eu monto, como é que é a estrutura de cada uma dessas decisões? Então, primeiro vamos tentar entender por que que existem essas duas decisões. Porque, gente, olha para cá, tudo na nossa vida não tem que ser decorado, a gente tem que entender as coisas. Quando a gente entende, você não esquece nunca mais. Quando você decora, sinto muito, você vai ter um branco, vai se ferrar na hora da prova. Então, eu preciso que você entenda. Olha só, gente, uma petição simples é uma petição que vai ser endereçada ao juiz e é o juiz que vai decidir essa decisão, essa petição. Então, numa petição simples, eu vou para o juiz, para o juízo processante, pedindo alguma coisa que vai ser decidida por ele próprio. Ficou claro? Por isso que eu não preciso de duas peças, porque é o próprio juiz que vai decidir aquele caso, aquilo que eu pedi. Eu pedi uma coisa, o juiz vai dizer sim ou não e por quê. Ele tem que fundamentar, né? Beleza, tranquilo. Agora, nessa minha petição simples, eu tenho que convencer esse juiz de que eu tenho direito naquela coisa, né? Então, assim, não é só chegar lá e pedir. Eu tenho que mostrar para o juiz por que que eu estou pedindo, né? Por que que eu tenho direito a isso e qual é efetivamente o pedido que eu estou formulando. Então, presta atenção, tá? Ok? É isso que eu preciso que você entenda. Então, eu preciso dizer assim, olha só, aconteceu isso. Essa coisa que aconteceu não está legal e o meu cliente tem direito a algo. A que ele tem direito? Entenderam? Então, tecnicamente, eu tenho que primeiro explicar para o juiz o que aconteceu, contar uma historinha. Depois, eu tenho que mostrar para ele que eu tenho direito àquilo que eu vou pedir e, finalmente, formular o pedido, ok? Então, é uma petição simples, por quê? Porque a pessoa para quem eu estou entregando a petição é a mesma que vai resolver esse caso aí que eu pedi. Num recurso é diferente, porque os recursos, eles têm um duplo juízo de admissibilidade. Porque, gente, olha para cá, para que um recurso seja interposto e analisado por um tribunal, vamos raciocinar, olha para cá, já é uma hipótese de reanálise, é uma coisa que já foi vista, que vai ser vista de novo. Então, eu tenho que demonstrar que eu realmente tenho direito a que essa coisa seja revista, entendeu? Por que que eu quero que essa decisão seja reanalisada? Por que que eu quero que essa matéria seja reapreciada por um tribunal, né? Então, para que isso aconteça, alguns requisitos devem estar presentes. E aí, dentre esses requisitos estão, existe possibilidade de recorrer dessa decisão? Essa decisão tem um recurso previsto? O recurso que eu utilizei é o recurso correto? Eu tenho legitimidade para pleitear esse recurso? Entendeu? Eu tenho legitimidade? Eu realmente tenho interesse nessa reforma dessa decisão? E, finalmente, gente, para eu pedir essa reforma, eu tenho que pedir dentro de um prazo. Ou seja, esse meu recurso é tempestivo? Então, veja, num primeiro momento, eu vou apresentar para o próprio juiz que proferiu a decisão uma petição dizendo, olha, eu não concordo com a sua decisão e quero recorrer. Lógico que nas peças prático-profissionais, nós nunca usaremos a primeira pessoa. Nós sempre vamos usar terceira pessoa. Quem pede não é você, quem pede é ele. Entenderam? Ele quem? Ele, o seu cliente, né? Então, sempre as petições são feitas na terceira pessoa. Nunca eu peço, sempre ele pede, ok? Então, o que que eu quero que você entenda daqui? Quero que você entenda o seguinte, quando eu vou recorrer contra uma decisão de um juiz, eu tenho que ir a este mesmo juiz que proferiu a decisão, dizendo, não concordo com a decisão, quero recorrer. Aí o juiz vai fazer a análise desses requisitos que eu mencionei. Vamos repetir quais são os requisitos? O recurso é possível, nesse caso concreto? Existe previsão legal desse recurso, né? O recurso que a parte está utilizando é o recurso correto? A parte entrou com esse recurso dentro do prazo?
A parte tinha legitimidade para pleitear esse recurso, para buscar essa reforma, e ela tem interesse mesmo nessa reforma dessa decisão? Né? Então, o juiz vai fazer a análise, uma primeira análise desses requisitos. Aí, somente se todos os requisitos estiverem preenchidos, é que o juiz vai receber o recurso. E aí vai encaminhar o recurso para o órgão que vai julgar o recurso, que é o tribunal. Entenderam? Por isso que, numa petição de recurso, nós temos uma petição dúplice ou bipartida. Por quê? Porque tem uma primeira análise feita pelo juiz, para só depois a segunda análise ser realizada pelo tribunal. Entenderam? É fácil, porque o recurso não busca exatamente satisfazer a análise, a reanálise do caso, né, o duplo grau de jurisdição, entenderam? Então, na verdade, se você tem um duplo grau, se você está buscando a reforma de uma decisão que já foi proferida, veja, é natural que seja aqui duas peças, duplo grau, duas peças, tá? Então, eu quero que você lembre assim, reanálise, analisar de novo. Então, são duas peças, certo? Então, os recursos são peças dúplices ou bipartidas. Uma petição de interposição, que vai ser endereçada ao próprio juiz que proferiu a decisão, e uma petição de razões, que é endereçada ao tribunal que vai julgar esse recurso. Ficou claro? Então, eu tenho duas estruturas básicas das peças prático-profissionais. Quais são essas duas estruturas básicas? Estrutura número 1, petição simples. Estrutura número 2, petição dúplice ou bipartida, que são os recursos. Necessariamente, aqui, o que nós temos são recursos, ok? E somente os recursos são apresentados com petições dúplices ou bipartidas, certo? Aí, o que eu preciso? Veja, toda petição, gente, toda petição, ela tem um roteirinho para ser seguido. Independentemente da petição que você estiver trabalhando, ela tem um roteiro para ser trabalhado. E como é que é esse roteiro? O roteiro é simples, olha só. A sua estrutura de raciocínio vai ser sempre essa, olha para cá. Cheguei aqui, na presença desse juiz, vou contar uma história. O que aconteceu? Né? Bom, por que isso que aconteceu viola o meu direito? Quais são os meus direitos? E agora, finalmente, o que eu quero? O que eu estou pedindo? Né? Então, sempre, toda petição, independentemente da petição, toda petição, quer dizer, menos a interposição do recurso, que é uma peça meio que só pedindo para o juiz, dizendo para o juiz, ó, quero recorrer, viu? Mas fora essa, as petições, elas têm essa estrutura, fatos, direito e pedido. Fatos, direito e pedido, ok? Esse é o miolo da sua petição, o miolo. Mas antes do miolo, eu tenho que apresentar o endereçamento, porque quando você chega para alguém para falar com alguém, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine assim, olha, o fulaninho está ali, você quer falar com ele, você vai fazer o quê? Você vai chamar o fulano, né? Então, é a mesma coisa aqui. Então, quando você apresenta uma petição ao juiz, qualquer que seja esse juiz e qualquer que seja essa petição, você tem que primeiro chegar para o juiz e, olha para cá, fazer a reverência, né? Então, você tem que dizer, olha, excelentíssimo senhor, chamando, ó, olha, essa petição é endereçada a você. É de você que eu quero uma posição, né? Então, veja, você vai fazer um endereçamento. E esse endereçamento é feito a esse juízo, que é o juízo competente, ou o juízo processante e tudo mais, ok? Depois, você tem a apresentação, porque você tem que dizer quem é que veio. Você não pode começar uma petição assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você telefona para alguém? Eu, por exemplo, tenho o hábito de fazer essa merda, gente. Eu faço muito. Isso é um absurdo o que eu faço. Eu ligo para uma pessoa e não explico quem sou eu. Eu já começo falando assim com a pessoa, entendeu? Como se a pessoa tivesse a obrigação de saber que sou eu do outro lado da linha. Lógico que ela não sabe. Então, é preciso que você diga quem é que está ali falando, né? Então, você liga para alguém, ô, fulano, aqui quem fala, entendeu? Então, é basicamente isso aqui que você está fazendo. Olha, juiz, só que você não fala, olha, juiz, ou fulano. Não, tu fala, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, com as regras de tratamento que ele merece. Então, o juiz tem que ser, ele tem o direito a esse pronome, essa regra de tratamento do excelentíssimo. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, ok? Ah, mas o presidente da República não aboliu esse troço? Não para juiz, filho.
Juiz não, tá? Juiz continua excelentíssimo, bonitinho, tá? Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, aí você vai botar o endereçamento. E depois você tem que se apresentar, olha, fulano de tal, sempre na terceira pessoa. Então, não é eu, não é eu. Eu, fulano, não. É fulano, ele, entendeu? Então, sempre na terceira pessoa. Então, você vai fazer a apresentação. Quem é que está vindo aqui ao juízo pedir alguma coisa? Depois você vai mostrar por que que ele pede, né? Ok? O que aconteceu e por que que ele está pedindo isso. E depois, efetivamente, qual é o pedido, certo? Então, a sua petição, ela tem, primeiro, o endereçamento, depois a apresentação. Em seguida, você vai, dentro dessa apresentação, no contexto dessa apresentação, você vai indicar o nome da peça e a fundamentação legal. A prova da OAB, ela é feita em tudo que você fizer na prova da OAB, gente, tudo. Raríssimas são as exceções em que algo não tem que ser fundamentado num artigo de lei ou numa súmula, certo? Existem situações que realmente não tem nem artigo nem súmula. Um exemplo, se você tiver que sustentar como tese de defesa o princípio da insignificância, existe veja, uma construção da doutrina, uma construção da jurisprudência sobre as hipóteses de aplicação do princípio da insignificância. Mas não existe um artigo na lei, nem uma súmula para falar disso, né? Mas você vai ter que explicar. Agora, na maioria dos casos, a nossa prova da OAB vai ser sempre feita de EF. O que é o EF, gente? EF é explicação, fundamentação, explicação, fundamentação, explicação, fundamentação, explicação, fundamentação. Não se esqueça, ok? Então, no nome da peça também vai ter um fundamento legal. Até porque a nossa prova da OAB está lá no edital. Você, já falei isso no início da aula, zera a prova se você errar o nome da peça. Então, a peça que vai ser cobrada aqui vai ser uma peça nominada, uma peça que tem nome. Ana, mas existem peças que não têm nome? Existem, mas essa não vai ser a peça da sua prova. Ficou claro? Então, o que eu quero que você visualize aqui? Veja, explicação, fundamentação, só que no nome da peça é nome da peça e fundamentação legal. Ok, gente? Depois que você fez essa apresentação, certo? Você vai explicar o que aconteceu, vai mostrar quais são os seus direitos e vai fazer o pedido. E aí vai fazer o fechamento da peça. Ana, como é que isso é feito? Beleza, nós vamos ver como é que isso é feito já já. Agora, essa é a petição simples. A gente tem que trabalhar a petição dúplice ou bipartida. Eu volto com você já já do próximo bloco. Então, gente, vamos lá, voltando para cá. Então, na verdade, eu preciso que você se lembre disso. Então, essa é a estrutura de uma petição simples. Toda petição que for petição simples, ela vai ter essa estrutura. Você tem que saber isso. Quais são as petições simples, as que não são recursos, ok? Agora, os recursos são petições dúplices. Então, como é que fica essa apresentação dos recursos? Então, eu tenho uma interposição. Primeiro, peraí, deixa eu botar aqui. Então, a gente tem uma petição de interposição, são duas petições. O recurso é composto de duas petições. Na vida real processual penal, na vida real, apelação, recurso em sentido estrito e o agravo em execução, primeiro você apresenta a interposição perante o juiz que proferiu a decisão que você vai atacar. Aí o juiz analisa essa petição de interposição, verifica se admite o recurso ou não, se ele preenche aqueles requisitos que eu falei no bloco anterior. E aí, se ele recebeu o recurso, ele vai intimar a parte que recorreu para apresentar as razões. Então, na vida real, a interposição é feita num dia, as razões em um outro prazo, tá? Mas, na prova da OAB, não. Na prova da OAB, você tem que apresentar a interposição e as razões juntas, viu? Então, você vai ter que preparar uma petição de interposição, que é como se fosse uma folha de rosto, e depois as razões recursais, ok? Tudo no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma data e tudo mais, certo? Então, voltando para cá. Então, o que eu tenho? Interposição e razões. E qual é a diferença mesmo, hein, gente? A petição de interposição,
é aquela petição em que eu vou chegar e vou dizer assim, olha, quero recorrer. Juiz, eu não concordo com essa decisão e quero recorrer. E nas razões? Nas razões eu vou explicar por que, que eu não concordo com a decisão, por que, que a decisão está errada, por que, que a decisão tem que ser reformada. E vou pedir a reforma dessa decisão, certo? Então, você tem que lembrar, recursos possuem duplo juízo de admissibilidade. Caberá ao juiz que proferiu, ao juizô, né, que proferiu a decisão da qual eu vou recorrer, uma primeira análise dos requisitos. E depois, quando o recurso, se esse juiz aceitar o recurso, ele vai remeter o recurso para a segunda instância e na segunda instância, quer dizer, no grau, no órgão que reforma, né? Depende, porque poderia ser um recurso especial extraordinário, né? Especial para STJ, extraordinário para STF, mas na hora que esse recurso subir para o tribunal que vai julgar, esse tribunal vai analisar de novo aqueles requisitos. Ha! Exatamente. Então, existe um duplo juízo de admissibilidade. E só se o recurso passar por esses dois juízos de admissibilidade é que o tribunal vai analisar o mérito. Entendeu? Então, o que eu preciso que você entenda é isso. E aí você tem a interposição, que vai ter essa estrutura. O endereçamento, porque sempre toda petição tem endereçamento, a apresentação, quem é que está ali, né, querendo recorrer. Aí o nome do recurso, a fundamentação, e aí você vai pedir ao juiz que ele receba o recurso, que ele admita o recurso. E aí vai fazer o fechamento. A petição de interposição, gente, é uma petição mega simples, idiotinha, viu? Não tem, são todas iguais, todas as petições de recurso são iguais. A única diferença é que alguns têm juízo de retratação, mas o seu mozão vai te dizer isso, certo? E depois nas razões você vai fazer o endereçamento, só que agora o endereçamento é para o tribunal, vai falar dos fatos, direito, né, pedido e vai fazer o fechamento, entendeu? Então, a diferença é que na interposição você não vai falar de fatos, de direito. Na interposição você só vai dizer assim, olha, inconformado com a decisão, quero a reforma. Entendeu? É isso, interpõe o recurso tal. Requeiro seja admitido o recurso e remetido os autos para a instância superior para fins de procedimento, processamento e julgamento. Só isso. Então, não tem muita coisa. Então, o que você precisa lembrar é que os recursos têm uma estrutura de petição dúplice, ok? E aí eu quero que você se lembre desse detalhe, toda petição. Repare que nas razões recursais também, né? Toda peça que vai tratar, que vai discutir a matéria, certo? Ela, na verdade, tem fatos, direito, pedido. Ok? Ficou claro? A ordem é essa, fatos, direito, pedido. Agora, vamos analisar uns exemplos de petições simples, que tem nome. Veja, essa aqui, ó, porque as petições simples podem ou não configurar uma peça nomeada. Então, são exemplos de petições simples que têm nome, ok? Ó, a resposta à acusação, as defesas prévias ou respostas preliminares, os memoriais, as peças de liberdade, as petições iniciais, tipo denúncia, queixa-crime, petição inicial de habeas corpus, revisão criminal, mandado de segurança, tudo isso é petição simples com nome, entendeu? Nome e fundamento legal, né? EF, tá? Agora, veja, eu posso, durante um processo, fazer ao juiz inúmeros pedidos. Eu posso, por exemplo, imagine que eu tenha descoberto a existência de um documento muito importante que ajude o meu cliente. Eu não tenho que pedir ao juiz para ele autorizar a entrada desse documento dentro do processo, é o que chama-se juntada. Então, eu vou pedir ao juiz a juntada daquele documento. Mas não é uma petição com um nome, é um simples requerimento. Entendeu? Essa petição não tem um nome, né? Outro exemplo, imagine que durante o processo eu verifique que ocorreu a prescrição. Então, nesse caso, eu posso chegar lá e pedir para o juiz, olha, reconheça a prescrição, ela aconteceu, né? É um simples requerimento, não tem um nome, né? A mesma coisa, vamos imaginar que você esteja em grau de execução, já está na execução da pena, e aí o indivíduo faz jus a livramento condicional, ou faz jus à progressão de regime. Aí você vai pedir ao juiz para reconhecer o direito dele à progressão de regime, o direito dele ao livramento condicional, mas não é uma petição nomeada, é uma petição, entendeu? É um requerimento de reconhecimento de uma coisa.
Entende? Então, na verdade, uma produção de uma prova, né? Sei lá, oitiva de uma nova testemunha, até a juntada do subestabelecimento, quando muda de advogado, é uma simples petição. Então, existem inúmeras petições simples que não têm nome. Como exemplo, eu coloquei aqui pedido de produção de prova, reconhecimento da prescrição, pedidos durante a execução da pena, certo? Maravilha. Agora, as petições dúplices são os recursos. Já falamos sobre isso. Temos a petição de interposição e as razões recursais. E aí, lembrando disso, olha para cá. O juízo que proferiu a decisão, olha só, que é o juízo de piso, porque, olha bem, gente, eu tenho aqui a estrutura do Poder Judiciário, né? Juiz de primeira instância, juízo de segunda instância, os tribunais, né? TJ, TRF, se for na eleitoral, TRE, na trabalhista, o TRT, né? E tal. Então, juízo de primeiro grau, no nosso exemplo aqui, juiz estadual, juiz federal, tribunal de justiça, tribunal regional federal, beleza? Aí depois eu tenho as instâncias especial, que é o STJ, e extraordinária, que é o STF, mas são exceções, né? Então, quando eu penso nessa estrutura básica, o que eu tenho que lembrar é o seguinte: quando eu entro com um recurso, existe uma decisão proferida pela instância inferior e eu vou recorrer para a instância superior para tentar modificar essa decisão, ok? O juízo que proferiu a decisão eu chamo de juízo ACO. E o juízo para quem eu estou encaminhando o recurso, buscando a reforma, ou seja, o órgão que vai julgar o recurso, é o que a gente chama de juízo ad quem, ok? Então, aí, veja, se eu estou trabalhando uma apelação, o juiz de primeira instância que proferiu a sentença é o juízo ACO. O tribunal que vai julgar o recurso é o juiz ad quem. Ah, mas Ana, e se fosse um recurso extraordinário? Se fosse um recurso extraordinário, o tribunal que proferiu o acórdão, TJ ou TRF, é o juízo ACO. E o STF seria o juiz ad quem, que seria o juízo a julgar o recurso, né? Fato é que, veja só, na hora de eu entrar com recurso, existe a petição de interposição mais as razões recursais. E aí, olha para cá, gente, é só fazer um xizinho. A interposição vem para o juízo ACO, as razões recursais para o juízo ad quem. Então, a interposição é para baixo, as razões para cima, porque primeiro o juiz lá embaixo vai ter que analisar se admite ou não o recurso, para depois o tribunal apreciar o recurso em si. Ok? Tranquilo? Beleza! Então, a gente fecha isso. E aí, a gente tem aqui, gente, uma estruturinha básica, né? Olha só, a estrutura básica, mas que vai fazer a diferença. Eu acho que essa é uma falha muito grande nas faculdades, viu? O certo era que as faculdades tivessem uma matéria, tipo assim, quem é quem na estrutura do judiciário e órgãos paralelos, digamos assim. Veja só o Ministério Público, gente, tem um monte de Ministério Público, na verdade o Ministério Público é uno e indivisível, mas existe o MP federal, o MP trabalhista, o MP eleitoral, o MP, veja, estadual, né? E aí existem os cargos todos, e você não sabe, quando você escuta o nome, na maioria das vezes você fica assim, pô, quem é esse aí? Né? Ó, por exemplo, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria da União, né? Então, pô, e os procuradores federais? Você não sabe quem é quem, sabe? Então, você fica sem saber. É meio complicado isso. Devia ter uma matéria na faculdade. Mas agora não é hora não, hein? Agora a gente tem que correr atrás. Mas se tiver dúvida, é só me perguntar que eu explico, tá bom? Gente, a gente explica tudo. E sabe o que que acontece? Olha para cá. Você não sabe alguma coisa porque você não perguntou. E você não perguntou, sabe por quê? Porque você ficou com vergonha, que achou que todo mundo sabia na sala de aula. Era isso, não era? Então, vamos parar com isso. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar, tá bom? Então, vamos lá, voltando para cá, tá? Então, reparem, quando uma decisão é proferida pelo juiz estadual, quem vai reformar a decisão desse juiz estadual é o TJ. Mas se a decisão foi proferida pelo juiz federal, quem reforma a decisão é o TRF. Agora, reparem que, havendo uma decisão do TJ ou do TRF contrária à lei, ou sobre a qual existe o que a gente chama de dissídio jurisprudencial. O que é isso, Ana? Quando, imagine que o TJ do Rio interprete uma lei de uma determinada forma, mas diferente do que diz o TJ de São Paulo.
isso é um dissídio jurisprudencial. Aí, nesse caso, eu vou poder entrar com recurso especial lá para o STJ, né? E acima do STJ, veja, só o STF, mas aí o STF para recursos extraordinários, né? Então, a gente tem aqui instância especial, instância extraordinária. Ficou claro, gente? Então, é simples. Agora, no juizado especial, é diferente. E eu quero que você guarde esses dois gráficozinhos aqui, porque quando a gente for falar de apelação e de recurso especial e de recurso extraordinário, a gente vai voltar a usar esses gráficos, ok? Porque reparem que a estrutura dos juizados especiais criminais não passa pelo STJ. Por algum motivo, que nós vamos ver oportunamente, não existe a possibilidade de um recurso especial contra uma decisão da turma recursal do juizado. Depois a gente olha isso. Eu quero só que você guarde esse gráfico, ele vai te ajudar lá na frente. Tá bom? Fechado, gente? E aí vamos voltar para cá. Então, o que uma petição de interposição de recurso deve ter? Ela deve ter a indicação do nome do recurso interposto, a fundamentação legal, o pedido para o recurso ser admitido e remetido à instância superior para julgamento, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque alguns recursos possuem o que a gente chama de juízo de retratação. Ou seja, quando eu entro com recurso em sentido estrito e o agravo em execução, a lei autoriza que o juiz, uma vez interposto o recurso em sentido estrito, se retrate da decisão que ele proferiu. E se isso acontecer, não vai precisar subir o recurso lá para cima para o tribunal, entendeu? É o juízo de retratação. Então, nesse caso, a gente vai ter que colocar isso na interposição. Ana, a gente vai treinar isso? Vai treinar muito. O que eu quero agora é que você olhe o seguinte. Então, a interposição é endereçada para o juízo, né? ACO, e as razões endereçadas ao tribunal. E nas razões é que você vai falar sobre os motivos de fato e de direito e formular o pedido de reforma daquela decisão. Ok? Entendido, gente? Depois nós vamos ver esse negócio de conhecido e provido e tudo mais, tá? Embargos de declaração é que é uma petição, veja, é um recurso, eu posso usar como petição dúplice, mas também posso colocar como petição simples, porque lembra do motivo que eu falei? Do porquê que as petições dúplices são dúplices? Porque, na verdade, o órgão que vai decidir o recurso não é o mesmo que recebe a petição inicial, a petição do recurso. Então, quando eu recorro, eu apresento a minha petição de recurso para o juiz que proferiu a decisão. Ele analisa se recebe o recurso ou não e só se ele receber é que ele manda para cima, né? Então, quem vai julgar o recurso não é a mesma pessoa a quem eu digo, quero recorrer. Ficou claro? Tá? Nos embargos de declaração, não. Os embargos de declaração têm o que a gente chama de efeito iterativo, ele itera a instância. O próprio juiz que proferiu a decisão é que vai resolver os embargos. Então, por isso que os embargos podem ser tanto em petição dúplice como em petição simples. Não faz diferença, ok? Ana, e as contrarrazões? As contrarrazões, elas são uma petição, que nem tem as razões, né? E tem as contrarrazões. Só que as razões, elas não têm que vir com uma petição de interposição? As contrarrazões também vão vir com uma petição de interposição ou de apresentação das contrarrazões. Porque eu preciso dizer para o juiz, olha, aqui estão as contrarrazões, entendeu? Então, tem que ter, assim, meio que uma introduçãozinha. Mas a gente vai treinar isso tudo mais para frente. Bom, agora vamos lá. Quero que você preste atenção no que eu vou mostrar agora, tá? As peças de defesa, em especial as peças de defesa, não que as peças, outras peças de acusação, recurso da acusação, enfim, contrarrazões, não tenham isso. Mas as peças de defesa, principalmente a resposta à acusação e as defesas prévias ou preliminares, que são iguais às respostas, à resposta à acusação, é uma peça quase idêntica. Os memoriais, as razões recursais e as contrarrazões, elas geralmente possuem o que a gente chama de preliminares. Ok? Em geral, as questões, as preliminares são questões de natureza processual.
Vamos dar um exemplo. Imagine que uma denúncia tenha sido oferecida a um juiz incompetente. Se uma denúncia foi oferecida a um juiz incompetente, na minha peça de defesa, ao elaborar a peça de defesa, eu vou ter que sustentar a incompetência desse juízo. E isso é uma questão que tem que ser observada ou analisada antes da discussão de mérito daquela minha causa. Porque se o juiz for realmente incompetente, ele não pode analisar o mérito, não é verdade? Então, as questões processuais, elas geralmente, não necessariamente, mas geralmente, estão relacionadas a nulidades. Ou, veja, nos levam a uma nulidade. Então, como as nulidades retiram o efeito daquele ato, retira a validade do ato e, por consequência, o seu efeito, então eu tenho que analisar todos esses aspectos processuais, que são chamados de preliminares, antes do mérito. Então, nessas peças, que são as peças de defesa, defesa prévia, defesa ou resposta preliminar, resposta à acusação, memoriais da defesa e os memoriais da acusação também. Veja, razões e contra-razões recursais são peças que geralmente, além das questões de direito penal, que serão discutidas, se o réu tem que ser absolvido, se não tem, por quê e tal, veja, você vai ter que sustentar, caso o enunciado da questão apresente alguma coisa que, se não for respeitada, que se não for reconhecida, vai dar em nulidade, ok? Então, na verdade, existem questões preliminares na maioria dessas nossas peças. Ana, já caiu alguma peça na nossa prova em que não havia preliminar? Já. O engraçado é que a gente também fica assim, na hora que vem a prova, né? E a gente vai olhar, pô, cara, não tem nenhuma preliminar, tem certeza que não tem nenhuma preliminar aqui? Pô, mas geralmente tem preliminar, por quê? Porque é a forma que a banca tem de cobrar de você se você sabe processo. Geralmente as questões preliminares estão relacionadas ao processo penal e as questões de mérito relacionadas ao direito penal. Existem alguns temas que transitam nas duas, viu? Vou te dar um exemplo. Extinção da punibilidade, prova ilícita. Então, são temas que, quando aparecem na nossa peça, eles são temas que são, ao mesmo tempo, preliminar e mérito. Ana, isso significa que eu vou precisar falar duas vezes? Não, significa só que você vai precisar falar, tá? Só isso, para de ficar preocupado, não tem grandes formalidades. Se você falar uma vez só, já está resolvido, tá? Mas o que interessa é que você tem que lembrar que você não pode também colocar assim, isso é mérito, isso é preliminar. Não, porque tem coisas que são as duas coisas, entenderam? Então, é só você relaxar, tentar criar um jeito de guardar como é que se acha essas coisas, olhar a questão com calma, tranquilidade e sempre se lembrar, se tiver alguma coisa que leve à nulidade, se tiver alguma coisa, entendeu? Que seja de matéria de processo ou que interfira no processo, geralmente é uma preliminar. E as questões de direito penal geralmente são questões de mérito, ok? Tranquilo, gente? Certo? Ana, na hora da prova, você mostrou ali uma estrutura de petição simples. Sim, está aqui, estrutura básica das petições simples. Na hora da prova, nessa minha estrutura básica das petições simples, você colocou aqui do direito preliminares e mérito. Eu preciso necessariamente fazer essa divisão? Eu preciso escrever assim, do direito, das preliminares, do mérito. Preciso fazer isso? Ou eu posso escrever direto? Pode escrever direto. A única vantagem de escrever preliminares e mérito é auxiliar no seu raciocínio, ok? Também pode ajudar lá na hora do examinador, mas assim, não vai fazer diferença. Tem gente que prefere escrever corrido, tem gente que prefere separar. Faça da melhor forma para você e vai estar tudo ok. Ficou claro? Ah, eu prefiro separar, eu acho que fica mais fácil de eu identificar, mais tranquilo. Então, separe. Ah, eu tenho medo de botar a preliminar no mérito, o mérito na preliminar, então não separe.
Veja, a gente costuma colocar cabelo em ovo, sem necessidade, ok? Entendido? Não quero isso não, tá? E aí agora, como é que você vai fazer o endereçamento? Como é que você vai escrever a sua petição simples? Então, você vai escrever nesse formato que está aqui, ok? Entendido, gente? Ana, mas olha para cá. Na hora da prova, eu tenho umas dúvidas assim bastante bobas. Quais são as dúvidas? Poxa, qual é o espaço que eu deixo entre o endereçamento e a apresentação? Ai, meu Deus, qual é o espaço que eu deixo aqui? Ai, olha só, eu estou com essa dúvida. Ah, meu Deus do céu. Afinal de contas, qual é o nome que eu uso nesses casos? Ai, Santo Antônio, o que que eu vou fazer? Oh, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço e tal. Eu tenho um monte de palavras, um monte de coisas que eu não sei fazer isso e não sei o quê. Gente, esse vai ser o objeto da nossa primeira oficina, do nosso primeiro workshop, ok? E eu estou esperando por você na próxima aula. A gente vai começar, vou terminar isso aqui, a gente vai falar sobre prazos processuais e penais, e aí nós vamos começar a trabalhar um tema extremamente importante. Pare de achar que você tem que sair vendo peça, você tem que saber o que colocar lá dentro, viu? Tá? Então, o nosso primeiro tema, depois que a gente tiver finalizado isso aqui, e trabalhado a questão relativa às, oh meu Deus do céu, aos prazos, nós vamos começar a trabalhar a prescrição, que é um tema muito importante e que pode fazer o divisor de águas na hora da sua prova. Já existiram provas de segunda fase em que prescrição caiu na peça e em 2 questões. Você já pensou se isso acontece na sua prova e você não sabe prescrição? Então, é um tema muito importante, nós vamos discutir a partir da próxima aula, mas primeiro a gente vai fechar esse textinho aqui. Você tem o texto aí, só olha, porque eu só vou passar rapidamente por ele, tá? Vamos falar dos prazos e, em seguida, prescrição é o nosso tema. Um beijo, até lá.